Um bom filme de terror é aquele que nos dá bons sustos e deixa aquele arrepio na espinha quando termina. Agora, imagina só quando este filme é baseado em uma história real. Aí a situação fica ainda mais aterrorizante, né? A franquia Invocação do Mal é um ótimo exemplo disso. Em 2013, estreou nos cinemas o primeiro filme que conta um caso real investigado pelos detetives paranormais Ed e Lorraine Warren. Se você é fã de histórias de horror, com certeza já ouviu falar sobre eles. O casal Warren ficou conhecido por investigar eventos horripilantes e misteriosos. Muitos desses casos também viraram filmes, como foi o que aconteceu com Amityville, Annabelle e A Freira. Em 2016, Invocação do Mal ganhou uma sequência, dessa vez levando Ed e Lorraine para Londres, com o intuito de investigar um caso de assombração em uma casa. Lorraine Warren foi uma consultora na criação do roteiro do primeiro Invocação do Mal, e por isso ela sempre disse que o primeiro filme é bastante preciso. Porém, é claro que há sim algumas diferenças. Hoje, a TNT te convida para mais uma investigação Fato versus Ficção. Bora? Fato versus Ficção, Invocação do Mal. 1. No começo do filme Invocação do Mal, acompanhamos os Warren encerrando uma investigação sobre uma boneca possuída por um demônio chamada Annabelle. Esta história ganhou uma franquia própria lançada em 2014. O que vale contar aqui é que Annabelle real não é tão assustadora como vimos no filme. Ela é, na verdade, uma boneca de pano com uma carinha bem mais amistosa. Parece inofensiva, né? Eu é que não me arrisco a pagar para ver se ela é ou não assombrada. 2. No primeiro filme, a família Perron se muda para uma casa de 14 quartos em 1971 e começa a viver experiências paranormais logo no início. Porém, na realidade, não foi bem assim que aconteceu. A verdadeira família Perron viveu na residência de 1971 a 1980 e as assombrações demoraram para acontecer. 3. Na história real, os casos de assombração na residência já eram conhecidos. Quando a família Perron se mudou, os vizinhos chegaram até alertá-los e os aconselharam a manter as luzes acesas durante a noite, mas isso não é mostrado no filme. 4. Uma das 5 filhas da família disse em entrevista que no início os espíritos da casa eram gentis e que inclusive havia uma mulher que vinha lhe dar um beijo antes de dormir todas as noites. Por outro lado, no filme vimos que as primeiras manifestações já começaram vingativas e raivosas. 5. Em entrevistas, a família Perron disse que os espíritos apareciam pontualmente às 5h15 da manhã. No filme, isso não é mostrado, porém no enredo, os relógios param misteriosamente às 3h07 da manhã. 6. Ao longo do filme, descobrimos que um dos espíritos que assombra a casa é o mais vingativo e se trata de uma antiga bruxa chamada Bathsheba, que se suicidou no jardim da casa depois de matar seu filho em um sacrifício para um demônio. Essa mulher, chamada Bathsheba Sherman, realmente existiu e viveu na casa em meados de 1800. Ela está enterrada em um cemitério de Harrisville, ao lado de seu marido, e sua lápide sugere que ela viveu até os 70 anos. Sobre ela ser bruxa e matar o filho em sacrifício, bem, acho que nunca saberemos a realidade. 7. Roger Perron, o patriarca da família, chegou a expulsar os Warren da casa temendo pela saúde mental da sua esposa. Mas isso nunca é mostrado no filme. Pelo contrário, Roger parece sempre muito grato aos Warren. 8. No filme, os Warren fazem um exorcismo em Caroline, pois ela acaba sendo possuída pelo espírito de Bathsheba. Na realidade, isso não poderia ter acontecido. Os Warren não tinham autorização da Igreja Católica para fazer um exorcismo e, por isso, fizeram uma sessão espírita. O que aconteceu é que, durante a sessão, Caroline foi momentaneamente possuída por Bathsheba. 9. O filme sugere que, após o exorcismo, a paz voltou a reinar na casa. Bem, não é inteiramente verdade. A família Perron se livrou do espírito mais vingativo, porém, por questões financeiras, continuou a conviver com outras manifestações paranormais até a década de 80, quando conseguiram finalmente se mudar da casa. 10.
Em 2016, Invocação do Mal ganhou uma continuação no cinema e levou o casal Warren para Londres. A sequência cobre, em parte, a verdadeira história do fantasma de Enfield que aconteceu em 1977. O problema é que muitos acreditam que este caso foi uma fraude, e vamos te contar mais sobre isso adiante. 11. As assombrações ocorreram na casa da família Rodson. Tudo começou quando Peggy Rodson, que tinha 4 filhos, disse ouvir ruídos altos no quarto das filhas. As meninas disseram à mãe que a cômoda do quarto se movia sozinha em direção à porta. Foi Peggy quem ligou para um repórter do Daily Mirror para investigar. Porém, no filme, Peggy não gosta da ideia quando um jornalista se interessa pelo caso. 12. Em entrevista para o The Telegraph, Janet, uma das filhas de Peggy e quem mais teve contato com as manifestações da casa, revelou que mentiu sobre algumas das aparições para ganhar destaque na mídia. Isso causou polêmica e fortaleceu o argumento sobre os Warren serem vigaristas. No filme, os Warren atestaram que as assombrações de um fantasma chamado Bill eram reais e, apesar da desconfiança da mídia e de outros especialistas, acreditaram desde o início no relato da família. 13. Invocação do Mal 2 sugere que o longa foi baseado nas anotações de Ed e Lorraine durante a investigação. Mas isso não é verdade. O casal americano fez uma breve visita a Londres para conhecer a casa, mas deixou as averiguações para outros investigadores já envolvidos no caso. São eles Guy Lyon Playfair, que escreveu um livro sobre o caso, e Maurice Grosse, da Sociedade de Pesquisa Psíquica, que é interpretado no filme pelo ator Simon McBurney. 14. Em Invocação do Mal 2, acompanhamos a manifestação do demônio Valak em forma de freira. Este personagem fez tanto sucesso que ganhou um filme próprio, A Freira, em 2018. É verdade que Lorraine foi atormentada por uma presença demoníaca durante muitos anos, porém foi o produtor e roteirista do filme, James Wan, que criou a imagem da freira. Em entrevista, ele explicou que a assombração real que atormentou Lorraine ao longo da sua vida queria sempre questionar a fé da investigadora. Por isso, ele usou a imagem de uma freira para simbolizar a provocação do demônio. 15. O caso real gerou muita polêmica. No filme, vimos a garota Janet levitar em algumas ocasiões, mas na realidade não sabemos se isso de fato aconteceu. O que temos é uma série de fotos controversas publicadas pelo Daily Mirror que, a princípio, mostram apenas uma garota pulando da cama. 16. Ao contrário do que assistimos no filme, a verdadeira Janet Hodgson acredita que foi a visita de um padre em 1978 à casa da família que fez com que a assombração fosse embora e não os famosos Ed e Lorraine Warren. A verdade é que se estas assombrações foram reais, eu não sei, mas que geraram filmes arrepiantes, com certeza geraram. Conta aí pra gente o que você achou. E se gostou, compartilha com aquele amigo que também ama uma boa história de terror. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos Fato versus Ficção. Agora, se você quer saber a minha opinião, é como diz o ditado, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Até o próximo vídeo!